no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo 6. Deus é bom. Eu creio que Ele vai falar muito conosco. Ele já está falando comigo. Quando eu comecei a meditar nesta palavra, o Senhor muito falou ao meu coração, e eu creio que falará ao teu também. E diz assim, João, capítulo 6, eu quero ler com vocês, dos versículos 35 ao 40. Diz, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem pode dizer graças a Deus por essa palavra? Palavra poderosa, né? Aqui, irmãos, nós vemos o diálogo de Jesus com uma multidão. Multidão essa que, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, você pode ir acompanhando aí. Nesse capítulo 6, no verso 1, a gente vai ver que essa mesma multidão havia se encontrado com Jesus no monte, né? Jesus estava com seus discípulos e essa multidão ali chegou para ouvir Jesus, para buscar de Jesus, porque Jesus já vinha realizando grandes sinais, através de curas, através de libertação, né? Então, aquela multidão que ansiava por cura, por libertação, por milagres, ela estava indo à procura de Jesus. E quando eles chegam ali e começam a ouvir Jesus falar, diz a palavra no capítulo 1, depois vocês podem ver no início, que eles já era tarde e os discípulos que estavam com Jesus começaram a se preocupar com aquela multidão. Esses discípulos diz para Jesus, Senhor, temos que despedir essa multidão, porque são muitos. A Bíblia diz que só homem eram quase 5.000, fora as mulheres e as crianças. Então, esses discípulos preocupados, né, com a fome daquele povo, e também por ser tarde, falou, vamos dispensá-los, Senhor Jesus. E Jesus, então, olha para os seus discípulos e falou, não, deem vocês mesmos de comer essa multidão. Aí Felipe, né, fala, mas Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 denários, como a gente iria comprar pão para tanta gente? Uma que não seria um valor suficiente, e outra que a distância em que eles se encontravam também era uma limitação, para que eles pudessem adquirir comida para aquele povo. Então, Jesus começa, mas vocês podem fazer. Aí vem também André e diz, o Senhor pergunta, o que vocês têm? André fala, temos aqui um jovem, né, com 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí, eu acredito que muitos aqui já sabem a história. O Senhor Jesus, então, fala, vamos alimentar essa multidão. Jesus ali vai ensinar aqueles discípulos, né? Manda que aquela multidão se assente, e ali ele começa a partir e entregar para os discípulos, e os discípulos ali então a entregar para aquela multidão, e o Senhor, ele sacia a fome de toda aquela gente. Diz a palavra do Senhor que todos comeram tanto dos pães quanto do peixe e ficaram saciados, né? E até sobejaram, ou seja, sobraram 12 cestos.
Porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. O nosso Deus é aquele que pode saciar todas as nossas necessidades. O nosso Deus é aquele que para Ele não tem nada impossível. Aos olhos daqueles discípulos, realmente era impossível, né? Fazer com que todos aquele povo que estava ali, aquela multidão, fossem alimentada. E eu quero já dizer para você, que não tenha nada que Deus não possa fazer por você, pela sua casa, pela sua família, né? Quando nós entregamos para Deus a nossa vida, verdadeiramente o Senhor é aquele que pode entrar e pode mudar toda a situação. Basta você entregar, como aquele jovem entregou, né? Aquele jovem, ele doou ali. Eu acho linda essa parte. Eu acho maravilhoso, porque ele estava ali, né? O que era necessário para ele, mas aquele pouco diante daquela multidão era o suficiente para Deus fazer o sobrenatural acontecer, né? E algo que eu acho muito bonito aqui também, não é por essa vertente que nós vamos entrar hoje, mas eu acho bastante oportuno falar, é que para que Deus pudesse alimentar toda essa multidão, Ele deu uma ordem, manda que todos se assentem, né? Para que eles sejam alimentados. O Senhor mostrando a ordem das coisas, né? Porque o nosso Deus é um Deus ordeiro. Ele é aquele que vem e organiza todas as coisas, para daí então a gente ver o sobrenatural dele acontecer em nossas vidas. Como está a sua vida? Aravassuri Kandarai. O Senhor é aquele que sempre, Ele vai primeiro colocar em ordem tudo que está fora. Aleluia. Mas voltando aqui, queridos, aí o Senhor opera esse grande milagre, dessa multiplicação desses pães, alimenta todo aquele povo, e quando isso acontece, aquele povo ficou maravilhado, e então eles até falam, nossa, esse é profeta, e eles até então não viam Jesus como o Messias, mas estava ali comparando Jesus, vamos falar no nível até de Moisés, né? Eles não estavam entendendo ali que Jesus era o Messias prometido. E eles ainda dizem assim, vamos fazer ele o nosso rei. Por quê? Porque eles desejavam uma intervenção terrena e momentânea. Mas não foi para isso que o nosso Senhor Jesus se manifestou nessa terra. O Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo e para nos dar a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra que o Senhor Jesus, Ele se retira desse lugar e vai para um outro lado. E quando essa multidão percebe que Jesus se ausentou e saiu, o que essa multidão faz? Ela também pega ali seus barquinhos, atravessa ali, né? E vão à busca de Jesus. E aí eles chegam novamente diante de Jesus. E é onde vem acontecer esse diálogo que nós acabamos de ler aqui. Por quê? Porque eles vêm faminto até Jesus. Mas Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, vendo a intenção do coração daquele povo, o Senhor sabia que eles não estavam buscando o Senhor Jesus pelo que Ele era, mas pelo que Ele poderia oferecer. E então, o Senhor Jesus ali, Ele começa a indagar aquele povo, sabe? E algo que eu acho muito, muito maravilhoso, eu vou querer ler alguns pontos com vocês aqui. Glória a Deus. É que Jesus, Ele diz na sua palavra, eu vim não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe, irmãos, e aqui é um ponto que eu acho que nós como igreja devemos prestar muita atenção nisso.
Porque assim como o Senhor veio para manifestar a vontade do Pai, Ele também nos chama para viver da mesma forma, né? A gente vê aqui que o Senhor Jesus, Ele em momento algum tentou negociar com aquela multidão a sua missão. Hoje uma coisa que nós vemos muito acontecendo na igreja, pessoas querendo se beneficiar daquilo que é propriamente do Senhor Deus. Muitos são os que entram pela porta do engano. Muitos são que usam púlpito e altares para enganar pessoas humildes em sua fé, para angariar bens, para angariar dinheiro, para fazerem coisas para o seu bel prazer. Jesus, ele tinha seriedade para com a obra do Pai. Mas eu vejo também aqui pela luz da palavra, que muitos é que buscam isso para si, quando pensam somente em benefício próprio, quando pensam somente em saciar o seu ventre. E o Senhor Jesus, Ele manda que nós examinemos a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele mesmo diz na sua palavra: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, cada um de nós, crentes, que buscamos o Senhor, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ler a palavra. Porque diante do Senhor nós não podemos chegar e dizer: eu fui enganada, se nós temos as escrituras para ser examinada. Nós temos que ter a prática da leitura da palavra, meus irmãos. Nós temos que buscar. Sabe, e aqui o Senhor, Ele estava ensinando, e até sobre isso, o título da mensagem nessa noite, que é Jesus, o pão da vida. O Senhor queria ensinar aquele povo, que nós devemos buscar a Deus, não pelo que Ele pode fazer terrenamente, mas por aquilo que Ele é. Jesus, ali, quando Ele começa a confrontar esse povo, Jesus estava querendo mostrar para ele o seu propósito. O propósito dessa multiplicação desse pão não foi somente para saciar a fome, sabe, dele ali, física. Era algo maior. Era para saciar a alma sedenta e faminta. Jesus, irmãos, Ele se compadece de nós. Jesus, Ele é aquele que se condói pelas nossas dores. Ele é aquele que está pronto para nos socorrer, até porque Ele mesmo diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívios a você. Jesus, Ele dá alívio. Jesus, Ele socorre. Jesus, Ele é fortaleza. Jesus, aleluia, Ele se doou por nós, Ele morreu por nós. Nós estamos ceando hoje aqui, comemorando, aleluia, relembrando o que Ele fez por nós, a entrega dEle naquela cruz, por amor a mim, por amor a cada um de vocês. Sabe, mas tudo isso é pequeno demais, porque aqui nesse mesmo capítulo Ele vem mostrando isso, e nós lemos: Ele veio para nos dar a vida eterna com Ele. Esse é o sentido real de nós estarmos com o Senhor Jesus. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele vai ali confrontando aquele povo, mostrando para eles. Vamos ler aqui no verso 26 e 27. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Sabe, irmãos, eu vejo aqui o Senhor alertando, porque tudo que antes for escrito, para nosso ensino foi escrito. Essa história que nós estamos vendo, essa passagem que aconteceu ali, ela se aplica a nós hoje. Porque acontece hoje tudo isso.
A gente vê muitos movimentos, grandes templos lotados, muitos buscando, mas o que realmente estamos buscando? Um pão que somente sacia, ou o pão vivo que desceu do céu? Aleluia. Sabe, pastor, eu entendo que a ceia do Senhor é dia de reflexão, é dia de festa, é dia de gozo, é dia de alegria, é dia de renovo, mas é dia de fazermos uma introspecção, pensarmos como estamos diante da mesa de Cristo. E olha, não importa como viemos e nos assentemos, importa como sairemos daqui hoje, em nome de Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, então Jesus, ele começa a confrontar. Por quê? Porque ele tinha um propósito, como eu disse. Essa multiplicação, irmãos, dos pães, está contida nos 4 evangelhos. Nos 4, contém essa passagem. Porque ela vai revelar a essência de Jesus e a centralidade da fé cristã. Através dessa multiplicação, Jesus traria credibilidade e autoridade dele como o Messias, como Cristo prometido. E algo que o Senhor fala aqui, se crer, foi isso que lemos, né? Para todos que creem. Irmãos, e algo que eu gostaria de destacar sobre o crer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje nós vemos um evangelho deturpado. Mas vocês, cada um de vocês que estão aqui nessa noite, cada um de vocês que pela misericórdia do Deus vivo, tem, sido alimentado através de tudo que sai desse altar, vocês têm recebido um alimento saudável e verdadeiro. Vocês precisam crer, vocês precisam tomar posse, vocês precisam receber. Ninguém pode dizer que é enganado. Muitos estão enganados por aí, sabe? Com doutrinas até de demônio, mentiras, heresias. Mas o Senhor tem nos dado, aleluia, um maná quentinho. Aleluia, para que nós possamos permanecer firmes com Ele. E a questão do crer, irmãos, como eu disse, eu tenho dentro da minha família pessoas que deixaram a fé, se apartaram de Jesus. Eu estou orando por eles, eu estou orando, porque o único que pode convencer o homem da justiça, do pecado, é Jesus. É o Espírito Santo que pode entrar nos corações e convencer o homem. Nada pelas nossas forças, pelo nosso braço, não é pelo muito falar, mas tem momentos que nós só temos que orar, e é o Senhor que vai trabalhar o tempo dele. Sabe, eu tenho pessoas que tiveram o contato com o Evangelho, hoje estão apostados, mas Deus é fiel e Ele pode alcançá-los, e eu creio nisso em nome de Jesus. Sabe, e essa doutrina aí, que eles colocaram na sua mente, eles entendem que o crer, é só você achar que Jesus veio, se fez homem e morreu, e você pode ficar do jeitinho que você quer, que está tudo certo. Mentira do diabo. Jesus disse assim: sedes o meu imitador. Sedes o meu imitador. Paulo escreveu: sedes o meu imitador como eu sou de Cristo. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Houve um preço muito alto para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Através da morte do Senhor Jesus, nós fomos justificados. Quando o Senhor Deus olha para nós, é como Ele enxerga o sangue de Cristo sobre nós. É por isso que nós somos santificados em Cristo Jesus.
Mas essa caminhada com Cristo no dia a dia, precisa haver mudança de caráter. Dia após dia, nós temos que ir indo, sendo semelhante a Jesus. Todos os dias, eu e você precisamos clamar: Espírito Santo, me ajuda a andar como Jesus andou. Me capacita a não mentir. Me dá graça para eu não trair. Me dá graça para eu não burlar sistema. Me dá graça, Senhor, para eu não te negar. Me dá graça, Senhor, para mim não entrar na pornografia. Me dá graça, Senhor Jesus, para mim não me desviar lá fora. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita, é Ele que nos faz vencer dia após dia. É Ele, irmãos. Sem Ele nada podemos fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Oh, aleluia, aleluia. Então esse crer, um verbo imperativo, você continua, dia após dia, crendo e se submetendo. Crer é submeter. Aleluia. Crer é vida nova. Quando nós nascemos com Cristo, quando em Cristo estamos, é novidade de vida. Eis que tudo se fez novo. A velha criatura ficou lá no passado. É sepultamento. É um novo nascimento. Oh, aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Irmãos, antes da palavra ir aí, primeiro o Senhor veio aqui. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, todo dia eu falo: Jesus, me ensina. Oh, Jesus, eu não quero brincar de te servir. Jesus, eu quero andar contigo. Ah, Senhor, eu quero tomar posse daquilo que já está preparado. Eu quero viver com o Senhor eternamente. Eu quero ver as mansões celestiais. Aleluia. Irmãos, talvez seja dura a palavra do Senhor, mas eu quero dizer também que na palavra do Senhor nós encontramos vida, nós encontramos consolo, nós encontramos refúgio. Aleluia. Sabe, a palavra do Senhor não é pesada. Quando nós estamos com o coração realmente aplainado, ensinável, inclinado, as palavras do Senhor não é pesada. Ela produz vida, e cada dia ela produz anseio. A palavra do Senhor diz que um dia nós o veremos assim como Ele é. Quem anela por esse dia? Só quem anela por esse dia, diz aí glória a Deus. Irmãos, se nós não desejarmos esse dia, algo está errado conosco. Ei, você que me ouve aqui nessa noite, se o teu e principal motivo não é encontrar o Mestre, repense, reorganize as coisas aí dentro. Tire um momento no quarto com Ele. Tire uma noite, tire uma madrugada, tire uma semana. Fala: Jesus, eu quero encontrar o Senhor como nunca encontrei antes. Eu quero sentir aquilo que a pastora estava falando naquele púlpito, Senhor, porque eu ainda não senti, ou então eu perdi, Senhor, de vista, mas me devolve. Aleluia. Ele pode fazer, irmão. Ele é o único que pode reconectar a nossa rota. Quando nós pedimos de todo o coração, Ele é poderoso para nos responder. Tudo que pedir ao Pai, em meu nome crendo, creias que eu farei. Aleluia. E voltando, irmãos, nossa, pastor, o pessoal já sabe que a pastora vai e deixa o Espírito Santo conduzir, né? Mas o que acontece aqui, irmãos, quando Jesus ele se revela para esse povo, fala: olha, vocês vieram não por conta dos sinais, vocês vieram por conta do pão que vocês comeram, e vocês estão querendo pãozinho de novo. Mas eu quero falar uma coisa para vocês: eu não sou padeiro,
Não, não está escrito assim. Isso aqui é a minha linguagem para vocês entenderem. Eu não sou padeiro. Eu sou o próprio pão vivo que desceu do céu. Jesus se revelou àquele povo. Vocês querem esse pão que perece, que vocês comem, sacia hoje, mas amanhã você está com fome de novo. Só que o que eu vim fazer, eu posso até dar esse pão. Maravilha, eu gosto de dar, mas não é essa a minha intenção. Eu vim dar para vocês a minha vida, para que nunca mais vocês tenham fome e também não tenham sede. Essa era a revelação que o Senhor Jesus estava passando para aquele povo. Essa é a revelação que o Senhor passa para nós nessa noite. Porque muitas vezes, irmãos, por mais que nós tenhamos essa consciência, por mais que nós acreditamos, mas às vezes nós acabamos nos perdendo no caminho. E acabamos nos relacionando com o Senhor apenas como esse, que pode saciar a nossa fome terrena. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E quando Jesus, então, ele fala que ele é o pão vivo, e que ele manifestou na terra, para que eles não tivessem mais fome, a Bíblia vem dizer, que muitos se escandalizaram. Que é isso? Como assim? Isso é uma blasfêmia, né, Kate? Isso é uma blasfêmia. E Jesus, irmãos, conhecendo aquele povo, conhecendo, sabe, diz a palavra, o versículo, que muitos foram que não gostaram e foram deixando Jesus. Sabe, aplicando isso para as nossas vidas, isso acontece comigo, eu acredito que acontece com vocês. Muitas vezes, o Senhor vai dizer algo para nós, que vai travar aqui na garganta. Né, Iris? Né, Giovanni? Sim ou não? O que Deus já requereu de você que a quem você falar, não, isso aí não. Às vezes a gente vai até indo com o Senhor, né? Mas aí chega um momento que Ele, como o pão vivo, o autor da vida, o dono, impõe algo e a gente acha duro demais, pesado demais, e a gente quer afastar. Quantos são os que estão afastados hoje, porque não quiseram receber uma palavra? Pode ser de exortação, pode ser de conserto, pode ser, sabe, de uma vontade diferente do que se esperava. Mas eu louvo a Deus porque estamos aqui nessa noite recebendo do Senhor a orientação daquilo que Ele tem para cada um de nós. E que Ele venha ter misericórdia e nos dá graça para que nós possamos permanecer com Ele e não sairmos e não abandonarmos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz a palavra que muitos, né, foram os que saíram. E é interessante porque quando esses discípulos, os próprios discípulos ali, vão deixando, falando que esse discurso era muito duro, Pedro fala: mestre, estão indo embora. Jesus olha para ele e fala: você quer ir? Vai. Vai. Ah, mestre, para onde iria eu? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Para onde irei eu? Para onde iremos nós, pedras vivas, se só Jesus tem a palavra de vida eterna? Sabe? E é interessante que o Senhor, Ele, mais para frente aqui, eu vou ler algo, no verso 53, diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Jesus estava falando do sacrifício que ele estava prestes a fazer por nós. Sabe, e é interessante que no início aqui, quando nós lemos, eu sou o pão da vida, quem vive em mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Por quê, irmãos? Porque para nossa subsistência terrena, dois elementos são essenciais: a água e o alimento. Ninguém sobrevive se não tomar água e sem comer. Pode até ficar uns dias, mas não vai ser muito. E assim como o nosso corpo físico necessita, nós também, espiritualmente falando, estávamos mortos. Sem Jesus, Ele é a fonte de vida para nós. E é por isso, irmãos, que nós não podemos aproximar de Jesus por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que nós desejamos que Ele faça. Nós temos que estar com Jesus pelo que Ele é e representa em nossas vidas. Porque se nós buscarmos Jesus pelo que Ele pode oferecer, nós estamos fadados ao fracasso. Nós temos que apropriar do pão vivo que veio do céu. Aleluia. E aqui nessa passagem que eu li, o Senhor, quando Ele fala a despeito de comer sua carne, de tomar do seu sangue, que se não tem parte com Ele, Ele está falando da aliança, irmãos. Jesus é a nova aliança. Jesus deixou para nós 2 sacramentos: o batismo e a ceia. Não é o pastor Zilbo que deixou para nós. É Jesus que deixou para nós. Uma vez no mês, nós preparamos a mesa. O vinho, o suco de uva que aqui está, o pão que aqui está, é uma simbologia, uma representação de Jesus naquela cruz. Onde Ele foi moído, a carne dele foi moída, Aravassuri Cantaraias. O sangue dele foi vertido. Ele se entregou como pecado por nós. Ele se fez pecador por nós naquela cruz. Aonde eu e você éramos para estar, Ele foi no nosso lugar. Ele pagou o escrito de dívida que eu e você tínhamos. Aleluia. Nós precisamos refletir sobre esse ato de Jesus. Sabe, muitas vezes a gente anuncia, vai ter batismo, né? Muitas pessoas vêm, às vezes, frequentando o culto, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele nos mostra, irmãos, que a nossa vida, ela tem que ser uma evolução. Nós nascemos nesse mundo, somos gerados no ventre, daqui a pouco nasce, daqui a pouco vai andando, vai crescendo, vira homem, tem sua família. É assim, a lei natural da vida, amém? Espiritualmente não é diferente. Nós aceitamos Jesus, nós precisamos andar com Jesus, nós precisamos crescer, nós precisamos sair do leitinho, nós precisamos comer comida consistente, um caldo de mocotó, né? Glória a Deus, eu fiz esse dia para o pastor. Então, irmãos, e nós precisamos ser pais na fé, cuidar de outros que estão vindo. O Senhor deseja que nós crescemos e desenvolvemos no ministério. Sabe, o Senhor quer que nós avancemos com Ele, que nós tenhamos profundidade em conhecê-lo. A vida eterna é conhecer Jesus. Em qual nível que você se encontra hoje com Cristo? Pensa um pouquinho. Nós vimos aqui, né? 3 tipos de pessoas que está nesse contexto. Multidão, os crentes, os discípulos que o Senhor mesmo Jesus falou que eram descrentes, porque não creiam. Como eu já expliquei o que é crer. Crer é obedecer, se submeter, né? Aquele que se diz de Jesus, mas não obedece. Ou como Pedro, esse discípulo que realmente, Senhor, está doendo, mas eu estou aqui. Sabe, eu acredito que nessa noite,
O Senhor, Ele está chamando a nossa atenção para o real sentido do seu sacrifício nessa terra. O Senhor, nessa noite, quer que nós observamos que nós não viemos a uma mesa como um rito, como mais um dia, como mais uma ceia. Talvez seja hoje o último dia de ceia na terra. Para todos nós, igreja de Senhor, ou para mim, ou para você, não sei, porque a palavra do Senhor diz que Ele virá buscar. E nós precisamos estar preparados para esse encontro com o nosso noivo. De que maneira realmente a gente tem olhado para Cristo? Como aquela multidão, que a gente quer só acessar Ele. Me cura, muda meu esposo, muda minha esposa, abre uma porta, bota dinheiro no meu banco. Ou pelo que Ele realmente, Jesus, sem Ti, Senhor, nada eu sou. Eu anelo, Jesus, por Ti. Jesus, meu amigo, senta aqui do meu lado, anda comigo, senta do lado do carro aqui, Jesus. Vamos para o quarto, Jesus, estou indo lá para a cozinha, vamos comigo, Jesus. Como que está sendo a sua intimidade, como é que está sendo o seu relacionamento com esse Jesus? Como eu disse há pouco, eu quero completar, Ele deixou o batismo. Sabe, irmão, quando nós decidimos nos batizar, é uma decisão pública que nós temos diante dos santos, diante dos anjos, diante do próprio Deus e até mesmo do inferno, que agora nós temos um Pai e somos propriedade exclusiva de Cristo. A gente tem que tomar uma posição. Sabe? Nós lemos aqui, aquele que não bebe da minha carne, não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. É uma representação, mas é um mandamento de Cristo. Eu sei que o diabo, o nosso adversário, diz a palavra do Senhor que ele brama como um leão, rugindo o tempo todo, buscando quem possa tragar. A investida dele em nossas vidas é ferrenha. Muitas vezes nos deixamos ser levados pelas sugestões dele. Muitas vezes deixamos a nossa carne crescer. Mas a Bíblia também vem dizer que quando nós arrependemos, deixamos, nós encontramos em Jesus misericórdia para nos perdoar de todo o pecado. E ainda que nós possamos estar como uma escarlata, vermelha, sabe, carmesim. Quando nós confiamos e pedimos perdão, o Senhor nos perdoa e nos purifica, e nós temos a nossa veste branca como a neve, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos apropriar, irmãos. Sabe, eu não sei como nós chegamos aqui nessa noite, eu não posso responder por você. Eu posso responder por mim, a própria palavra fala que nós temos que examinar nós mesmos. E eu quero mais uma vez reforçar, não importa como você chegou, importa como você quer sair daqui, para viver hoje, para viver a segunda, a terça, e o resto dos dias, até que Jesus volte. É isso que importa. O sacrifício foi muito alto. O pão vivo está diante de nós. Se você puder reclinar sua cabeça, eu quero fazer uma oração antes de entregar para o pastor. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos diante da Tua presença. Meu Deus, e nessa noite eu quero, juntamente com a Tua igreja, Senhor, te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, por todas as nossas transgressões.
Deus, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós não entendemos, Pai, que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor já veio para saciar toda a alma faminta, Senhor. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós deixamos, Senhor, de ouvir Tua voz e vivemos, Pai, aí como essas multidões, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que acolhe a multidão, mas nós também temos e reconhecemos, Pai, que o Senhor é o Deus que quer nos transformar e nos fazer discípulos, Teus seguidores, Pai. Deus, eu oro agora para que o Senhor venha fortalecendo a cada um de nós. Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha com cura nesta hora, Senhor. Meu Deus, se dentre nós tem alguém com um corpo físico, Senhor, Deus, com alguma enfermidade, que pela autoridade, Jesus, da Tua palavra, seja expelida. Se há alguém com alguma inflamação, infecção, que seja curada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Se há alguém com ansiedade, depressão, seja curada agora na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, se tinha alguém dentre nós, Pai, que já estava com a sua fé desvaiando, Senhor, que estava, Senhor, já sem confiança, que nesta noite o Senhor vem entregando fé, confiança, esperança. Meu Deus, eu oro por aqueles que têm uma palavra, uma promessa da parte do Senhor, que o Senhor venha renovando as promessas nessa noite, Pai. Deus, que o Senhor venha fazendo nos lembrar, cada um, que o Senhor é o pão da vida, mas o Senhor também é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a porta, é o bom pastor. O Senhor é a fonte de água viva. De calabassuri andaramanai. Meu Deus, assim como o Senhor saciou aquela mulher samaritana, que todos os dias ia naquele poço, mas o Senhor se revelou a ela e ela tomou posse. Meu Deus, assim o Senhor venha também saciando nessa noite. Deus, a palavra do Senhor diz que se nós crermos, de nós fluirá fontes de água viva. Venha jorrando, Senhor, nesta noite, do interior de cada um, Pai. Renova, Senhor, renova cada um que chegou aqui sem força. Meu Deus, eu sei que muitas são as perseguições, muitas são as lutas, muitos são os entraves, Pai, mas Tu disseste na Tua palavra, Senhor, que neste mundo nós passaríamos por todas as tribulações, aflições, mas que nós somos mais que vencedores no Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo Consolador, o qual foi enviado para nos fazer de todas as palavras que o Senhor Jesus nos disse, traga a memória, traga o coração a cada um dos Teus filhos, Pai, a palavra da verdade, que o Senhor cura, que o Senhor liberte e que o Senhor renove e que o Senhor cumpra o propósito na vida de cada um. É o que eu peço e eu agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.